Shalom a todos. Estamos depois das festas e antes de Parashat Bereshit. Uma vez tinha um Hassid que rezou todas as rezas das festas com o Rav dele, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. No final de Simchat Torah, ele foi para o rabino dele e falou: Rabino, eu tenho uma pergunta. Depois de tantas mitzvot, tanta reza, tanta kedushá, teshuvah, sukkah, lulav, como dá agora para começar dias normais? Então o rabino falou para ele: olha, eu vou te contar uma história, você vai entender. Tinha uma vez um médico que era muito dedicado para os pacientes dele. Sempre dava um remédio, ligava logo para saber como você está. E o hospital onde ele trabalhava, eles gostavam muito dele. Decidiram, para dar para ele uma ideia, se ele quer ir aprender ainda mais coisas num hospital muito famoso fora do país durante um ano. Ele pensou, ele aceitou. Ele começou a se preparar, pegou um médico para substituir ele, passou para ele a lista dos pacientes e colocou um anúncio no consultório que daqui a um mês ele vai estar fora do país. Esse médico ele tinha um paciente, que esse paciente tinha muitos problemas. Toda hora pegava outro remédio para equilibrar o açúcar, a pressão, tudo, e tinha muitos problemas. E cada semana precisava aparecer para um médico para ver que remédio ele precisa, mudar, pegar mais. Quando esse paciente chegou para o consultório e viu esse anúncio, ele falou para o médico: médico, como eu vou fazer? Agora assim que você vai me deixar, o que vai acontecer comigo? Aí o médico falou para ele: calma. Quando eu tomei a decisão de viajar fora do país, eu pensei sobre você. E graças a Deus consegui uma fábrica especial de remédios. Remédio, um comprimido muito caro, que quando você tem problema, você pega esse remédio. Esse remédio resolve tudo. Sabe o momento certo de dar as vitaminas, regularizar a pressão, não precisa se preocupar. Então, esse paciente ficou feliz. Aí o rabino olhou o Hassid dele e falou: Hashem sabia que depois do mês do Elul, do Rosh Hashanah, do Shofar, da Teshuvah, de Yom Kippur, de Sukkah, de Lulav, todos esses mitzvot, esses dias tão maravilhosos, vai chegar o momento que a gente volta para os dias normais. Então o que Hashem fez? Deu para a gente o último dia das festas, Simchat Torah. O dia que a gente abraçou o Sefer Torah, a gente começou a estudar ele de novo. Mesmo que a gente já terminou ele, a gente vai ler e estudar de novo, porque a gente gosta da Torá. A Hashem fala para a gente: deixa o Sefer Torah no teu lado. Qualquer coisa, abre ele. Ele vai te dar a felicidade. Ele vai te guiar na vida. Ele vai te dar um equilíbrio na vida. Ele vai te dar essa satisfação. Ele vai te ajudar como se comportar com a mulher. Ele vai te ajudar na educação dos filhos. Essa Torá é tão maravilhosa que vai te ajudar para todas essas coisas.
Então, pega essa Torá com você. Então, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, a gente tem Torá, e a gente vai começar hoje a falar sobre um dos assuntos dessa parashá, que é parashá muito profunda, o assunto do Etz Hadat, dessa árvore da sabedoria, que Hashem falou para o Adam: você pode comer qualquer árvore, mas dessa árvore você não vai comer. Então, a gente precisa entender. Nossos sábios falam que Adam Arishon, que foi criado, que Hashem que criou ele era o homem mais elevado que existia. Ninguém pode se aproximar para Adam Arishon. Então, uma pessoa tão elevada, dá para ele todas as árvores, todas as frutas para comer. Não pode se segurar para não comer de uma fruta, de uma árvore. Tão difícil. Ainda essa ordem que a gente deu é para algumas horas, não é para sempre. Então ele não consegue se segurar. Muito difícil de entender. Também a gente precisa entender, está escrito num livro do grande rabino da Itália, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, escreveu um livro chamado Derech Hashem. Ele escreve lá que se Adam Arishon conseguia passar esse desafio, já ia ser o Olam Haba. Já ia ser o Tikkun. Hashem deu somente Etz Hadat para ele. Não 613 mitzvot, somente Etz Hadat. E aí, por causa que ele não fez isso, ele estragou, como se fosse, todos os 6 dias da criação. Por isso, já que cada dia de Hashem é como 1000 anos, como está escrito que Elef Shanim Be'ainecha, que Yom Etmol Ki Yavo, então a gente precisa de 6.000 anos de mundo para recuperar e para consertar o erro do Adam Arishon. E como a gente vai consertar o erro do Adam Arishon? Com a Torá e os mitzvot. Mas, o que tem a ver a Torá e mitzvot com Etz Hadat? Etz Hadat é uma árvore para não comer. Torá, mitzvot, tantas mitzvot, 613 mitzvot. A Torá é tão grande. Qual é a comparação entre as duas coisas? E também parece que a Torá e os mitzvot vêm para corrigir o pecado do Adam. Quer dizer que a Torá não existia antes de Adam? Está escrito: Istakel boraita o bara alma. Hashem olhou a Torá e criou o mundo. Então existia a Torá. Então que isso é tzadat. Não tem dessa mitzvah. Não faz parte dos 613 mitzvot. Então, Bezrat Hashem, para entender isso, a primeira coisa a gente precisa entender que a consequência maior que aconteceu por causa desse pecado é a morte. E nossos sábios falam que depois dos 10 mandamentos, que o povo de Israel chegou a um nível tão alto, parou a morte no mundo. E somente voltou a morte por causa do pecado do bezerro de ouro. Então a gente está vendo aqui que no pecado do Etz Hadat, que Adão fez, o pecado do bezerro de ouro, que causar uma morte. Então, eles têm uma coisa parecida. Talvez se a gente entende qual é a raiz do pecado do bezerro de ouro, a gente vai entender também a raiz do pecado do Adam Arishon. Então, primeiro passuco sobre o bezerro de ouro. Está escrito assim, que o povo de Israel falou para Aaron: Kum aselanu Elokim. Se levanta, faz para a gente um Deus. Sheilchu lefanenu, que vai na frente da gente. Que ze Moshe aish, asher elanu me'eretz Mitzrayim. Porque esse Moshe, que ele trouxe a gente do Egito, lo yadanu me'ayalo,
A gente não sabe o que aconteceu com ele. Então presta atenção. Do início do Pasuk parece que Esther quer tocar Deus. Final do Pasuk quer tocar um Moshe, tocar um líder. Então o que está acontecendo? É Avodah Zarah ou não é Avodah Zarah? Verdade que o Ramban fala, claro, que eles queriam tocar o líder. Mas está escrito, vão fazer um Deus. Então como dá para entender isso? Então, para entender isso, a gente precisa entender o nível do Am Israel, depois do Aseret Dibrot, que o corpo deles chegou muito perto da Neshama. Esse corpo, ele totalmente estava com a mesma vontade da Neshama. Então, e queriam ter agora espiritual, depois dos 10 mandamentos, que eles ouviram Moshe. Eles queriam ter uma coisa espiritual, mas Moshe não está aqui. O Moshe que fazia a conexão, ele não está aqui. Então eles falaram, a gente precisa fazer uma coisa para ter conexão com Hashem. Precisa de um objeto. Se Hashem agora pegou Moshe, então a gente que vai fazer a conexão com Hashem. Tudo veio por causa que eles sentiram uma falta de espiritualidade. Eles sentiram essa falta. Mas eles não sabiam que ainda um corpo, a parte material funciona. E a parte material quer que a pessoa, ele mesmo vai fazer a religião dele com Hashem. Ele que vai criar isso. Por quê? Assim que vai poder controlar o que é mais confortável, o que não é mais confortável. Mas alguém que faz uma coisa, ele cria uma coisa para fazer a conexão com Hashem, isso é Avodah Zarah. E nossos sábios falam que eles achavam que Moshe Rabbeinu é tão elevado que ele tem forças. Então, erraram também com as forças de Moshe Rabbeinu. Não sabiam que todo que tem Moshe é somente de Hashem. Hashem que dava a todo momento a força para ele. Então, por causa disso, eles falaram, não tem alguém que vai fazer a conexão com o Moshe, a gente que vai fazer a conexão. Mas isso é Avodah Zarah. Por isso, fala o Meshech Chochmah, um livro muito importante. Ele fala assim, você sabe por que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas? Por que não colocou no lado? Agora não é o momento de colocar no lado. Ele quebrou as tábuas para falar para o povo de Israel, olha, a raiz do judaísmo, a parte mais importante do judaísmo, não é os objetos, não é as tábuas, não é o bezerro, não é até Moshe, não sou eu, não é isso. O ponto do judaísmo é a vontade de Hashem. Fazer a vontade de Hashem. Isso é o judaísmo. Só isso. Por isso ele pegou as tábuas e quebrou elas. Falou, não é as tábuas. É fazer a vontade de Hashem. Isso é a coisa mais importante. Então, se a gente entende isso, então também Adam Arishon era a mesma coisa. Porque Adam Arishon também, antes do pecado, o corpo dele estava tão elevado, queria muita espiritualidade, então queria essa árvore da sabedoria, para se aproximar mais para Hashem. E assim que a cobra falou para ele, quando vocês vão comer dessa árvore, vocês vão ser como Deus. E fala o Targum Yonatan Ben Uziel, a tradução, vocês vão ser como anjos. Vocês vão ser mais perto de Deus, vocês vão ter conexão com Ele. Fala Rashi, vocês vão poder criar mundos. O que quer dizer criar mundos? Quer dizer que o judaísmo, a conexão com Hashem, vocês vão conseguir. E vai depender das mãos de vocês.
É isso o ponto mais importante. É isso que a cobra falou para o Adam Arishon. Mas Adam Arishon queria tanto se elevar, ficar mais perto de Hashem. Isso que ele queria. Mas quando alguém ele quer se elevar, mas no mesmo tempo e transgrede a vontade de Hashem, não é isso. Isso é uma coisa errada. Então é isso que aconteceu com Adam Arishon. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel no Egel. E por isso nossos sábios falam que Hashem deu para eles um Mishkan para perdoar sobre o pecado do bezerro de ouro. Por quê? Porque o Mishkan, eles trouxeram o dinheiro. Parece como a mesma coisa com o bezerro, que eles trouxeram o dinheiro. Mas nessa vez, quem mandou fazer é Hashem. Agora que está valendo, se está de acordo com o que Hashem mandou fazer, é uma coisa, uma Torá espiritual, e uma Torá eterna de Hashem, aí, isso é o judaísmo. Isso que está valendo. Por isso, se a gente vendo nos psukim no Mishkan, cada passo que está escrito. Eles fizeram isso, Kasher tzivah Hashem et Moshe. Assim que Hashem ordenou Moshe. Porque isso é a correção do pecado do bezerro de ouro. Porque eles fizeram uma coisa no bezerro, para se conectar com Hashem, mas não é de acordo com o que Hashem ordenou. Então, a gente entende que o ponto mais importante é de não fazer nossa religião, de seguir a religião, os leis que Hashem já deu para a gente. E de acordo disso a gente entende, porque antes do pecado, eles não tinham vergonha de ficar pelados. E depois do pecado eles tinham vergonha. Porque a gente falou que antes do pecado, o corpo e a alma estavam muito perto um do outro. Então, o corpo estava tão elevado que a alma não tinha vergonha dele. Mas depois do pecado, que todo o pecado chegou por a confusão, que o corpo estava tão perto da Neshama, tinha confusão, é somente espiritual, achar uma conexão com Hashem, qual é o problema? Mas aqui, tinha também no corpo, que queria um conforto, queria que essa religião vai ser uma religião que vem do Adam, e não uma religião, uma conexão que vem de Hashem. Então, por isso, depois do pecado, precisava separar. A alma ficou elevada, mas o corpo se abaixou. Por isso chegou a morte. Então, se o corpo ficou baixo, tinha uma distância entre a alma e o corpo, aí a parte da alma, a vergonha vem da parte da alma, ficou com vergonha do nível do corpo, porque o corpo ficou mais baixo. É isso que a gente fala no período Lecha Eli Shukati, no Yom Kippur. A gente fala para Hashem desculpa, porque a gente recusou tua Torá e a gente escolheu nossa Torá. Então isso que a gente fala. E nosso papel é de fazer, de sempre procurar qual é o Retzon Hashem. E por isso precisa seguir, cada um ter um rabino, um líder, que lhe pergunta, isso é o Retzon Hashem? Por isso muitas vezes a gente não entende, rabinos, e fala, mas já está permitido, por que eles não querem? Porque muitas vezes o rabino está perguntando, qual é a vontade de Hashem? Tem coisas que são permitidas. Tem coisas que não está escrito que são proibidas. Mas será que é a melhor coisa? Será que é isso que Hashem quer de mim? É isso o ponto. Sempre procurar a vontade de Hashem. Bezrat Hashem, se a gente segue esse caminho,
Bezrat Hashem, a gente vai crescer na Torá, nos mitzvot. Agora a gente começa a Bereshit, todo mundo começa de novo estudo, estudando mais e gostando da Torá. A gente gosta da Torá, mas sempre lembra que a Torá é a Torá de Deus, de acordo exatamente como Deus mandou fazer. Shabbat Shalom a todos.